agradecer ao Senhor por mais uma noite que o Senhor preparou para estarmos reunidos na presença do Senhor, para exaltar, para bendizer, para agradecer ao nosso Deus que é digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor. Glória a Deus. Nós estamos às vésperas do Natal, né? E o Natal, nós sabemos que Jesus não nasceu nessa data em que as pessoas comemoram, ele nasceu antes, mas eu quero aproveitar este dia, né, onde muitos comemoram o nascimento de Cristo, para declarar sobre a minha e sobre a sua vida, que um novo tempo, algo novo está nascendo sobre nós, algo novo, que venha nascer novas forças, né? Nova coragem, que venha nascer aí ânimo, fé, aquilo que você precisa para você romper no ano que vai iniciar, o ano de 2022, que nessa noite, né, nós possamos receber do Senhor esse presente, que Ele venha acrescentar em nós algo novo, né? Que você saia deste lugar dizendo: eu estou diferente, eu sinto algo diferente dentro de mim. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está e começasse a falar com o Senhor, comece a falar com o Espírito Santo, comece a falar com Deus. O que você precisa que seja acrescentado na sua vida, o que você precisa que seja acrescentado, o que precisa nascer. Talvez há algo que você espera ainda, há um tempo você vem ansiando, você vem aguardando, você vem sonhando, você vem buscando. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, que o Senhor traga a existência, que o Senhor traga o nascimento daquilo que Ele colocou no teu coração, dos sonhos, dos projetos. Meu querido, que o Senhor traga sobre nós um tempo de paz, um tempo de alegria. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, meu Deus, sobre as áreas da nossa vida. Nós profetizamos, Espírito Santo, que vai nascer sonhos, projetos, promessas que estão, Senhor, sendo geradas no reino do Espírito ao nosso favor. Nós tomamos posse dessa noite, nós tomamos posse deste lugar, a louvor da tua glória, no nome de Jesus. Abra o céu sobre a nossa cabeça, abra o céu, Senhor, sobre nós, libera sobre nós, Senhor, a tua porção de graça, a tua porção de misericórdia. Em nome de Jesus, nós clamamos nessa hora, nós te pedimos, Espírito Santo, venha sobre nós, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Venha sobre nós, Espírito Santo, de novo, e enche-nos de ti, Senhor, até nos mudar para o teu louvor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Espírito Santo, a todo o Senhor, bem forte. Glória. Glória seja ao nosso Deus. Celebre Ele assim, ó, com suas palmas. Todo o som vai vir. Você que conhece essa canção, declare: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o acontecer deste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o acontecer deste lugar. Declare forte: eu quero ver agora o seu poder, a sua glória que não nascer. Vou levantar a mão e vou receber, não honrando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Quantos já sentiram a presença do Espírito Santo? Quantos estão sentindo a glória do Senhor? Quantos sentiram o Senhor te tocar nesse momento que você
O Senhor quer virar uma chave na minha e na sua vida. O Senhor, Ele quer virar uma chave na sua história, querido. Ele quer virar uma chave. Você precisa crer. Você precisa crer que o Senhor, Ele tem poder. Você precisa crer que Ele tem o controle da sua vida, que o domínio está sobre Ele, e que Ele fará coisas sobre você que te levará ao caminho de paz, que te levará à conquista. Glória. Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas que acontecem, mas Deus, Ele prepara tudo certinho. E quando a gente pensa que não está dando certo, é porque o Senhor está preparando um milagre grande para mim e para você. É porque aquilo que você venha buscando não se compara ainda com aquilo que Ele quer te entregar. Muitas vezes nós falamos: Senhor, eu quero tanto isso. E aí o Senhor fala: calma, eu tenho controle, o milagre vai acontecer, acredita. Acredita no Espírito de Deus, acredita no Senhor. Muitos vão orar e querem encontrar
medo acabou, mas ele agia sempre. A esperança em ti fará aos ares flutuar. Posso explicar o que o coração já fez. Sente quando encontra paz e a terra vira bem. Pode um milagre sim acontecer quando você a esperança em ti, ninguém jamais irá semente só. Se tu quiseres ver, Aleluia! você pode aplaudir a Jesus bem forte. Dá um brado de alegria e celebra Ele. Celebra o nosso Senhor, o nosso Salvador. Celebra Jesus. Glória seja dada ao nosso Deus. Todos estão assim com alegria. Glória a Deus. Boa noite. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Glórias. Passando aqui uma palavrinha de oferta. Espero que todos continuem me amando por isso. Amém? Mas eu vou estar pegando um pouquinho pesado sobre o oferta. Por quê, Jorge? Porque toda vez nós estamos aqui falando sobre oferta. Dia de quinta, domingo e todos os eventos. Amém? Juízes 13, 19. Eu vou adiantar aqui para não tomar muito tempo. Em seguida, Manoá tomou um cabrito e a oblação, que é a oferta de cereais, e os consagrou ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor realizou algo extraordinário e misterioso, enquanto Manoá e sua esposa contemplavam o holocausto. Amém? Aqui nós percebemos que nesse texto, Manoá, após Manoá receber a visita, do agente de Deus, do anjo de Deus, ele oferece um cabrito, ao anjo. Dentro de tal perspectiva aí, nós vamos tratar aqui um pouquinho mais profundo sobre o poder da oferta. Alguém aqui crê que a oferta tem poder? Glória a Deus. O que é oferta? Em 2 Coríntios 9, 10, ali no versículo 10 ali, diz que a oferta é uma semente. A minha Bíblia diz isso, e a sua Bíblia também diz isso. E eu mostro para vocês aqui, que diz que aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver o fruto da vossa fidelidade. Então a palavra diz que a oferta, ela é uma semente. Amém? E o dinheiro serve para quê? Alguém sabe me dizer para quê? Eu vou responder. O dinheiro, ele revela quem nós somos. Amém? É pesado um pouquinho, mas
Ele revela quem eu sou e quem você é. Quer conhecer uma pessoa? Né? Coloque dinheiro na mão dela. O dinheiro é uma ferramenta para servirmos a Deus. Para servindo a Deus, você também, se você servir o próximo, você vai estar servindo a Deus. Amém? Alguém aqui sabe se Deus ele abençoa o rico? Sabe me responder isso? É uma palavra que diz que sim, né? Deus só enriquece quem é rico. Como? Quando eu me fiz essa pergunta, eu fiquei ali perguntando ali, e eu falei assim, eu não entendo sobre por que Deus só quer enriquecer o rico. Deus só enriquece quem já é rico. E eu vou explicar para vocês o porquê disso. Ele enriquece quem é rico por dentro, quem tem amor no coração. Não é a riqueza em valores, a qual muitas vezes nós achamos que é dinheiro. Amém? Então, quem é rico por dentro, né? É uma maneira de pensar, é o que eu penso. Deus vai te enriquecer, porque você é rico por dentro. Então Ele vai te enriquecer ainda mais. Seja cada vez mais rico, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque aonde nasceu a oferta? Não foi nos tempos de hoje. A oferta nasceu desde a fundação do mundo. Quando Deus Pai, Ele ofertou o seu Filho, o seu único Filho, para a minha vida, para a sua vida, para a salvação de todos nós. Né? Então que nós venhamos também ofertar algo sobre a vida de alguém. Creio que alguns aqui não sabem. Ontem eu sofri um atentado. E a primeira coisa que na minha cabeça foi pedir oração aos irmãos. Quem está no grupo, né, daqui da igreja, que sabe que eu coloquei lá pedindo oração. Né? E em nenhum momento, a partir que eu sofri esse atentado, eu não consegui ter ódio daquela pessoa. Sei que aquela pessoa ela não estava rica em seu coração. Ela estava com uma pobreza tão grande em seu coração que ela acabou, né, tentando contra a minha vida e contra a vida de um outro irmão. E quando me vem essa passagem que Deus ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todos que nele criam pereçam, mas tenham vida eterna. E hoje, agora aqui a pastora falou, né, que ia também ministrar a oferta, e me veio essa palavra na cabeça. Né? E a pastora, né, cantando louvor aqui, ela, né, falando do amor que Deus tem, né, por cada um de nós, e que nós venhamos ofertar pelos nossos irmãos que estão lá fora. Amém? E hoje, né, através dessa palavra de oferta, eu quero ofertar sobre a vida desse irmão, dessa pessoa que veio atentar contra a minha vida, porque eu sei que ele não estava em sã consciência naquele momento. Né? E a palavra diz aqui que nós temos que ofertar, assim como Deus ofertou o seu próprio Filho, o seu único Filho. Então a oferta, ela não nasceu por esses dias. Não foi o diabo que criou a oferta, mas sim Deus ofertando desde os primórdios, desde o começo, desde a fundação do mundo. Nós devemos entender o que é ofertar, o que é diferenciar, o que é dizimar na casa do Senhor, porque assim nós estamos abençoando outros irmãos, nós estamos abençoando a casa do Senhor. Como Jorge, melhorando
a situação da casa do Senhor hoje, por uma oferta de uma pessoa, nós sentamos em cadeiras sofadas. Por oferta de uma pessoa, nós temos iluminação, nós temos som, nós temos algumas provisões que Deus ajuda a cada dia, cestas básicas, células onde pessoas ouvem uma palavra de amor e aprendem sobre fé. Amém? Então, que nós venhamos ofertar também essa semente, assim como a palavra diz, que a semente ela venha germinar sobre a vida dessas pessoas. Amém? Então, que nós venhamos ter a oferta como semente. Semeie na vida de alguém. Semeie na vida do seu próximo. Amém? Que todos venham pegar sua oferta, seus dízimos. Peça para Deus. Se você não tem hoje, que Deus vai abrir as portas, eu creio nisso. E que nesse ano de 2022, as portas, as janelas, as portas do céu vão estar abertas sobre a vida de cada irmão. Os que estão aqui, os que estão em casa, os que estão lá fora. E venha tocar essa palavra, essa semente, venha ser tocada no coração de cada um. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos, pelos dizimistas, pelos ofertantes. Pai amado, meu Deus, Pai querido, Senhor, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, nos dado, Pai. Obrigado, meu Deus, por ter nos trazido, Senhor, até a sua casa. Obrigado, Senhor, porque até aqui, como diz a palavra, o Senhor vem nos sustentando. Senhor, que devorador, criador, destruidor, Pai, não alcance, Senhor, nenhuma família, Pai, deste lugar, nenhuma família, Pai, fora deste lugar. Senhor, mas que cada um, Senhor, venha tomar a sua semente, Pai. E eu creio, Senhor, que essa semente germinará e dará frutos, Pai, 100, 1000 vezes mais, Pai. Amém? Deixa eu ofertar, Pai, para a tua oferta. Amém? Shalom, povo do avivamento. Amém? Boa noite a todos. Como é que estão vocês? Tá tudo bem? Preparados, prontos para ouvir mais um dia uma palavra do Senhor para o seu coração? Querido, hoje é a última quinta-feira que vai ter culto do ano de 2021, na verdade. Porque quinta-feira não vai ter culto, vai ter na sexta, que é a virada, o culto da virada. Então, esse é o último culto de quinta do ano de 2021. Amém? Vai ser entregue hoje no ali para você que vem na programação. E que Deus possa abençoar você que está aqui, você que está em casa aí, nos ouvindo. E que possamos ter uma palavra abençoada nessa noite. Eu creio que Deus ele vai falar conosco poderosamente, porque eu estava falando com Deus e Ele falava para mim que tem a grande maioria das pessoas hoje estão desanimadas, desistindo
falando com Deus, e Deus, Ele falou: filho, é no mundo inteiro. Principalmente com a pandemia, depois desse surto de gripe aí que está tendo no mundo inteiro também. E o Brasil, e em todo lugar os hospitais estão cheios. O ano de 2021 a gente perdemos muitos amigos, conhecidos, pessoas próximas. E isso trouxe um desânimo para o povo do Senhor. Trouxe um desânimo para a igreja. E graças a Deus que você está aqui. Porque o Senhor, Ele quer te animar hoje. Amém? Abra sua Bíblia aí em João 5. João 5, a partir de 2. Deus tem uma palavra para você hoje. Ele quer que você saia daqui animadíssimo, para que venha os próximos anos aí você tirar de letra. Amém? Quem abriu, diga amém. Amém. Então vamos lá. A palavra do Senhor, ela diz assim, João 5:2 diz assim: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em aramaico ou hebreu de Betesda, o qual tem 5 portas, ou seja, 5 entradas. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, tem outras traduções aí, esperando o movimento das águas. O 4 diz assim: portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade. Fala para mim, qualquer enfermidade. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar sã? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando as águas se agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. E Jesus, levantando, Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou sã, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Só até aí, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela tua palavra. Oro, Senhor, neste momento, pedindo, Pai, que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Fala com aqueles que estão em casa, Senhor, que estão aqui. Dá a direção, dá o ânimo, Senhor, para que nos próximos dias aí, cada um de nós possamos, Senhor, estar na tua bênção, debaixo da tua cobertura, Senhor, sentindo a tua presença. Pai, eu oro para que o Senhor me use nesse lugar. Faça segundo a vontade do Senhor, meu Deus, que seja feita nesta noite. E que a palavra, Senhor, traga cura e transformação para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Então, vamos lá. Eu queria começar nessa noite falando para você que a gente não deveria andar desanimado por coisa alguma. Porque o que eu entendo do Senhor Jesus é o seguinte: é que por onde ele andava, por onde Jesus ele passava, algo de extraordinário acontecia. Por onde ele passava, ele cuidava das pessoas, ele curava as pessoas, ele, transformava as pessoas, transformava o lugar, transformava a cidade. Então, você pode ver que na Bíblia, quando cita onde Jesus andava, existia sempre uma multidão que o acompanhava, porque ali onde Jesus passava, era transformado. Alguma coisa acontecia. Pessoas desanimadas, desistidas, pessoas que, já não queriam mais viver. De repente Jesus
chegava e aquelas pessoas eram transformadas. E era assim que acontecia. Hoje em dia, não é para ser diferente, é para ser a mesma coisa. Quando você vem à igreja, é para você sair daqui transformado. Aonde você estiver, hoje a gente tem o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós, né? Então não deveríamos andar desanimados, triste, abatido, querendo desistir, querendo parar, vou parar. Porque se você for olhar a situação do seu irmão e, sabe, você desiste porque fala, poxa, meu irmão está pior do que eu, ele não consegue desistir e eu quero desistir. Então é sempre assim. Se você olhar para o seu irmão, ele está pior do que você, mas ele está brigando, está lutando, está guerreando para se manter de pé. E naquela época não era diferente. Sabe, o que acontecia lá, acontece aqui, vai acontecer sempre. E o que eu quero trazer para você hoje é que Jesus, onde Ele passa, algo acontece. Pessoas é transformada, é curada, sabe, milagre acontece, locais mudam, pessoas mudam. E é isso que acontece. Então, há um desânimo geral, há um desânimo do povo de Deus. Sabe, é final de ano, é festa, sabe, é Natal. Nada contra comemorar Natal, fazer festa, porque naquela época existia as festas. Esse texto que a gente lembra, Jesus estava vindo de uma festa. Ele estava vindo de uma festa. Ele tinha passado por uma festa. Então assim, nada contra comemorar o nascimento de Jesus. Beleza, ótimo, maravilhoso. Jesus nasceu, ressuscitou. E está tudo certo. Só que a gente tem que entender que precisamos estar guerreando, precisamos estar lutando, precisamos estar profetizando o melhor para nós, buscar o melhor para nós. As pessoas desistem porque chega em determinado momento em que é enganada e ela chega e fala, não consigo mais, vou parar. Por que as pessoas desistem, pastor? Porque ela se envolve muito com ela mesma, sabe? Num momento como esse, que era para a igreja estar lotada de gente, já que vai comemorar o nascimento de Jesus, né? Que é o Natal, vamos lá, que seja. Então a igreja está lotada, vamos para a igreja, vamos lotar, vamos comemorar, mas a gente não vê isso acontecer. O que a gente vê é a igreja vazia, porque as pessoas estão preocupadas em comprar roupa, em fazer a festa, em fazer a comida. É isso. E aí bate aquele desânimo. Porque, eu não sei se você sabe, mas o Natal é um espírito opressor, que nessa época é a época que ele mais age. Então, é esse espírito que deixa as pessoas realmente desanimadas. E aí as pessoas não vêm para a igreja. A preocupação dela é outra. Pode ver que pessoas que ficam dessa forma, ela fica deprimida no Natal. Tem pessoas que se matam no Natal. E é isso que acontece. Então, o que o Senhor falava para mim é do desânimo que as pessoas nessa época, nesse momento, estão sentindo. Você que sai de casa aí, não deixe de vir para a igreja. Para de estar desanimado. Para de querer chegar tarde porque foi fazer compra, foi fazer. Não, vem para a igreja. É o momento de comemorar, né? Então a igreja tem que estar cheia. Porque para comemorar Jesus todos os dias. Para comemorar, vem para a ceia comemorar. Porque Jesus falou, faz isso em memória de mim. Então, são coisas que a gente precisa pensar, analisar, para que não caímos nessa do inimigo. Então, aqui, não era diferente. Agora você imagina, né? Pastor, olha, as coisas para mim estão difíceis. Tá bom. Mas e para esse camarada aqui, como é que está? Estava legal, né? 38 anos, deitado. Aqui fala no leito, mas o leito quer dizer cama, mas naquela época eu acho que uma pessoa nessa situação não tinha uma cama. Poderia ser aquele negócio de palha, né? No chão, esticado. Então, imagina a situação desse camarada. 38 anos naquela situação. É o que a Bíblia diz. Imagina como ele estava desanimado. Como ele estava desistindo. Como ele já, sabe? Quando Jesus chega para ele e fala,
curado? Ele fala: ah, Senhor, sabe, toda vez que eu vou pular nessa água aí, alguém, eu não consigo andar rápido, alguém já pula do meu lugar, sabe? Então assim, Jesus, isso aqui não dá, não consigo, eu nunca vou ser curado. Essa era a mentalidade do camarada. A gente vai ver que a Bíblia ela diz que tinha uma multidão. Sim ou não? Todas as traduções dizem que existia ali uma multidão de cegos, coxos, aleijados, de tudo quanto era enfermidade. Era uma multidão. A gente pensa que uma multidão não é 10 pessoas, é muita gente. Então eu acredito que aquele tanque ali, aquele lugar estava lotado de pessoas. Muita gente ali para ser curada, muita gente ali que estava desistindo, muita gente que estava precisando de algo para se animar. Inclusive esse camarada aqui, que foi o sortudo da vez. A Bíblia vai dizer que ele nem conhecia Jesus, nunca tinha ouvido falar de Jesus, não sabia quem era Jesus. Por que, pastor? Porque quando alguém pergunta: mas o que aconteceu? Mostra para nós quem foi o cara que te curou. Ele fala: ixi, não sei, Jesus já tinha ido embora. Ele não sabia explicar o que tinha acontecido, nem quem tinha feito aquilo. Então, para você ter uma ideia de como estava esse camarada aqui, às vezes a gente chora de barriga cheia. A gente tem tudo e pensa que não tem nada, mas você tem tudo. Só que você tem Jesus com você todos os dias, você tem tudo. Amém? Então vamos entender aqui uma coisinha básica que eu separei para você, para falar aqui sobre porta das ovelhas. A Bíblia fala da porta das ovelhas no começo. Então, a porta das ovelhas era onde as ovelhas passavam para ir ser sacrificadas no templo. Essa era a porta das ovelhas. Betesda significa casa de misericórdia ou casa da graça. Então, era ali o nome que deram, porque ali era onde tinha misericórdia, as pessoas eram curadas naquele tanque, segundo a história. E João, ele era judeu, e a Bíblia que ele conhecia era o Antigo Testamento. Então ele só sabia coisas do Antigo Testamento. Mas ele quer simbolizar esse momento aqui, o tanque, que simboliza a misericórdia de Deus. As 5 entradas, simbolizando aqui, são os 5 livros da Bíblia de Moisés, que Moisés escreveu. Ou seja, ele queria dizer aqui que a palavra do Senhor é a porta da misericórdia para mim e para você. Então você quer ter misericórdia, você quer algo do Senhor, está aqui, na palavra dele. Essa é a palavra do Senhor. É onde ele vai ter misericórdia de você, é onde ele vai te dar graça para você continuar. E aí a gente começa a estudar e você vê que Jesus, onde ele passava, ele fazia o negócio acontecer. Você vai ver que aquela mulher de fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela tinha 12 anos. 12 anos, aquela hemorragia não passava. E aí, Jesus ele ia passando por aquele lugar, ele estava chegando, e ela falou: se eu somente tocar, eu posso ser curada. Irmão, você sabe o que é isso? É viver esses momentos. É Jesus chegar na sua vida e você viver esses momentos. É coisa extraordinária para ficar marcado o resto da vida. Por isso que essas pessoas aqui, mesmo desconhecidas, elas estão aqui, escritas na Bíblia. Porque viveram coisas extraordinárias, entenderam o motivo e o propósito de Jesus ali. Porque quando Jesus ele vem para fazer alguma coisa na sua vida, ele não vem simplesmente para fazer sumir, mas aquela coisa vai permanecer para o resto da vida. Vai entrar para a sua história. Você, aonde você for, você vai anunciar aquilo que Jesus fez na sua vida. Então Jesus não vem simplesmente
curar disso aqui, tá bom. Fica quietinho aí, não. É algo grande que vai acontecer na sua vida. Então, não é para você sair daqui hoje desanimado. Oh, meu Deus, eu não posso, está difícil, as dívidas, todo mundo tem. Quem tem dívida aqui? Olha, ninguém tem. Eu tenho uma frase que diz assim, que quem não tem dívida não tem nada, tá? Você que tem dívida, você ainda tem alguma coisa. Não é não? Vou fazer uma dívida, vou começar a construir minha casa. Você está levantando as paredes, está lá. Você tem dívida, mas as paredes estão se erguendo. Então não deve se preocupar com essas coisinhas básicas, mínimas, que nos faz paralisar na presença do Senhor. E é isso que a igreja está vivendo, esse momento de paralisação. As pessoas estão dando mais importância para outras coisas, esquecendo que o dono do milagre está aqui. Ah, pastor, estou desempregado, estou desanimado. O dono do milagre está aqui. Você quer a porta de emprego? Você tem que pedir para mim? Não, porque eu não sou empresário. Se eu fosse, eu te dava. Então você tem que pedir para Jesus: Senhor, abre a porta. E no momento certo, Ele vai chegar e fazer acontecer na sua vida. Também não é no momento que você quer. Eu quero rápido, Jesus, eu quero rápido. O negócio está feio, eu quero rápido. Não, é no momento certo. Tudo vai acontecer na sua vida no momento certo em que o Senhor quiser que aconteça. Senão o Senhor tinha ido antes naquele cara lá, ou tinha mandado alguém, vai lá e cura aquele camarada, cura aquele rapaz. Não, é no momento certo. Querido, há um negócio aqui de se pensar. Existia uma multidão de gente. Jesus ele foi de um só. Sim ou não? 4 meses empregado já. Chegar, tá bom. É isso aí. Uma multidão de gente. Jesus foi de um camarada só. Jesus não poderia ter curado muita gente ali, não? Poderia sim. Ele poderia ter curado todo mundo, ter falado: ó, está todo mundo curado, vai embora. Vamos para suas casas, vamos para seus lugares. Mas era um momento único que ia ficar marcado para o resto da eternidade. Era um negócio único. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida, quer marcar a sua vida com algo grande. Às vezes você está pedindo migalhas para Deus e Ele quer marcar você com algo grande. Não é coisa pequena que Ele quer dar para você. Por isso que Ele não te deu ainda, por isso que não aconteceu na sua vida ainda, por isso que as coisas não romperam na sua vida, porque o Senhor quer dar além do que você está pensando e imaginando. Então Jesus não podia escolher qualquer um ali, mas Ele escolheu esse paralítico que estava ali há 38 anos. Eu garanto para você que aquele camarada estava desistindo, muito desistido, desanimadíssimo. Porque Jesus pergunta: você quer ser? Eu não conhecia Jesus. Você tem uma vantagem ali, que você conhece Jesus. Você sabe quem é Jesus. Você sabe o que Ele pode fazer na sua vida. Você sabe, se você pedir, o que pode acontecer na sua vida. O porém é que a gente não praticamos, ou pedimos errado, da maneira errada. Então, analisa aí esse ano de 2021. O que aconteceu na sua vida? O que você deixou de fazer de bom? O que você fez de mal ou de ruim? Faz uma retrospectiva aí na sua vida aí. E vê aí aonde você deixou de ganhar, aonde você perdeu ou aonde você ganhou. Aonde você desistiu do ministério, aonde você parou de fazer as coisas do Senhor. Esse é o momento de trazer a reflexão. Você vê que na TV todos os anos tem a retrospectiva do que aconteceu. Então faça isso da sua vida. O que você deixou de fazer para Deus nesse ano de 2021? Entenda
que tudo isso você pode recuperar a partir de hoje, na sua vida. A partir de hoje você pode, sabe, tudo aquilo que você deixou de fazer para o Senhor, você pode começar a partir de hoje. Ele está trazendo um novo ânimo para você. E é isso que Ele vai fazer na sua vida. Para de achar que as suas coisas, as suas dificuldades, os seus problemas é maior do que a dos outros. Não. A grande diferença é como você lidar com cada situação que vem na sua vida. É como você conduz as situações na sua vida. Você pode escolher paralisar, ou você pode escolher seguir. A gente estava ouvindo hoje um programa de como o corpo funciona, a mente, o cérebro funciona. E a gente dá a entender que até no meio científico, o medo, ele paralisa o corpo. O medo, ele paralisa você. O medo, ele paralisa o ministério, a igreja do Senhor. Esse é chamado medo. Então, até na ciência, ele paralisa todo o seu corpo. Seu corpo não funciona. O medo, ele começa a dominar a sua mente, os pensamentos, tudo. Até no meio científico. Então, a gente tem o que aqui? Que se você tiver medo, você vai paralisar, você vai parar no meio do caminho. Se você tiver medo de encarar a realidade, encarar aquilo que é para encarar, você vai paralisar o seu ministério, na sua vida pessoal, na sua família. Então entenda uma coisa, é isso que acontece quando você tem medo. Então não perca o foco. O alvo é Cristo, o alvo é o Senhor. Aqui a gente está brigando, está guerreando, para quê? Alguém sabe falar? Para que você está guerreando? Para que você está vindo na igreja? Para vencer. É isso aí. Então, há algo interessante aqui que a gente faz, que é o seguinte: a gente tem uma guerra, que essa guerra nunca acaba, que a gente precisa chegar no alvo, que é Cristo. Se você desistir no meio do caminho, você perdeu a guerra. E é que esse camarada aqui tinha feito, desistido. O que muitas pessoas, quando encontrou Jesus, tinha feito, desistido. Sabe, todos aqueles na Bíblia que encontraram Jesus estavam paralisados, estavam desistidos, estavam desanimados. E Jesus chegou para dar um ânimo, para, sabe, mudar a situação, mudar as coisas. É isso que Jesus faz quando entra na nossa vida. Precisa ser mudado. As coisas precisam ser mudadas. Quantos aqui que encontrou Jesus, que aceitou Jesus, e a vida mudou? E isso precisa permanecer. Isso precisa permanecer. Foi isso que eu fiz um dia, quando eu estava orando, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, e eu falei: Senhor, eu quero voltar para a tua casa, mas eu quero fazer algo diferente para o Senhor. Eu não quero ser o mesmo, não quero fazer a mesma coisa, mas eu quero fazer algo diferente. E o Senhor mudou a minha história, o quadro da minha vida, a minha casa, a minha família, todinha. Porque eu decidi. A gente precisa decidir no dia a dia. A gente tem o conhecimento, a gente tem a misericórdia de Deus, tem a graça dele, que é a palavra dele. Mas mesmo assim desistimos, paralisamos. Quantas pessoas poderiam estar aqui? Mas a gente entende que um está trabalhando até mais tarde, porque é final de ano, principalmente quem trabalha em loja. Outros estão fazendo as compras, porque durante o dia trabalha, só pode comprar à noite. A gente entende tudo isso.
Mas, num momento como esse, não podemos deixar de estar na casa do Senhor. Porque é aqui que encontramos a Deus. Pastor, mas lá fora você não encontra, dificilmente você vai encontrar Deus lá fora. Porque você está preocupado com as suas coisas, com o seu trabalho, com as contas, com a sua família. Então, dificilmente você está na rua e você para orar. Quantos aqui estão no meio da rua e para orar? Não, você está querendo chegar no seu objetivo. Eu preciso chegar na Sé, preciso comprar isso, preciso fazer aquilo. Então você raramente vai entender ou vai parar para pensar em Jesus. Só se acontecer alguma coisa grave no meio do caminho, você fala: meu Deus, agora vou ter que orar. É assim, nós somos assim, infelizmente, nós somos assim. E no momento de procurar Jesus, a gente procura no lugar errado. A gente não vem à casa do Senhor. Aqui é o momento onde você para, onde você encontra Jesus, você para e você fala para Ele todas as suas dificuldades. Não é para você vir para a igreja e olhar para o pastor Rogério, não. É para você falar para Ele todas as suas dificuldades, do que você precisa, do que você está precisando, qual a direção que você precisa tomar. É isso. É simples. Então, Jesus, quando Ele passava, existia uma multidão, porque as pessoas careciam daquilo. Hoje as pessoas continuam a mesma coisa, precisando disso. Porém, hoje a busca é menos. E por isso que nós sofremos. Por isso que no meio do caminho queremos desistir, parar. Por conta disso. E aí vai entrando um monte de coisa. Entenda como que estava a mente desse cara aqui. Desse homem aqui. Bagunçado. A mente dele estava bagunçada. Nem tanto que ele nem sabia quem era aquele que chegou para falar com ele. Simplesmente deu um comando. Presta atenção aqui. Em algo interessante aqui, que é o comando dado. É você dar ouvido à voz do Senhor. É você dar ouvido à palavra do Senhor. O cara não conhecia Jesus, não sabia de onde tinha saído Jesus. Simplesmente, quando Jesus perguntou para ele: você quer ser sarado? Você quer ser curado? Você quer ser sã? Ele olhou assim e falou: Senhor, mas não tem ninguém aqui que me jogue nesse banho. Eu estou esperando aí um anjo descer, mas está difícil aqui. Está difícil aqui. E Jesus, ele dá um comando, dá uma palavra para ele. Nem perguntou para ele: mas você tem fé? Você duvida? Você crê que pode ser curado? Não. Jesus só pergunta: você quer ser sã? Você quer ser curado? Ele nem fala sim nem não. Ele simplesmente vai argumentar. Vai tentar conversar com o Senhor, explicar por que ainda não foi curado, por que ainda não foi transformado naquilo. Ele vai tentar argumentar. Isso que a gente faz no dia a dia. Sabe, o Senhor está aqui, está falando o que você precisa. Isso aqui eu posso dar. Isso aqui eu posso fazer. Qual o milagre que você precisa? Mas Senhor, é o seguinte, sabe, hoje foi meio difícil. Então a gente tenta argumentar para o Senhor. Até às vezes pecado, a gente tenta explicar para o Senhor: Senhor, mas só um pecadinho pequenininho, sabe? Foi sem querer, sabe? Eu só tomei aquela dosinha lá. Então assim, é argumento. E o Senhor não quer saber de argumento. O Senhor só está perguntando para você o que você precisa, o que você quer. Ele não quer saber o que você fez, o que você está passando, porque Ele sabe. A Bíblia diz que Ele sabia o que tinha acontecido com aquele homem lá. Por isso que Ele foi direto. Ele já sabia quem era aquele cara. Jesus já conhecia ele, mesmo antes de nascer. Porque ele nasceu primeiro do que Jesus. Então Jesus já conhecia ele e foi direto nele. Jesus não escolheu outro, queria ele. Nem tanto que Jesus perguntou: olha, você tem fé? Você crê que
pode ser curado. Não. Jesus falou: meu filho, sai desse sofrimento aí, ó. Pega a tua cama aí, ó, e vai embora. Põe na cabeça aí, ó. Sobe daqui. Jesus não quis saber de conversa, de argumento. Porque para isso, argumento para Jesus não interessa. O que Jesus se interessa mesmo é em fazer. Porque João, ele retrata o Senhor como um cordeiro. E ele é o cordeiro que vem tirar o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro que vem tirar o pecado do mundo. O sacrifício foi para tirar o pecado do mundo. Então Jesus não quer saber dos seus argumentos, não. Ele quer saber do que você precisa, se realmente você quer. Jesus já te conhece. Ele conhece o teu coração. Ele conhece muito bem você, melhor do que você mesmo se conhece. Ele te conhece. E hoje ele fala o que você precisa. Qual o milagre que você precisa. Ele é o mesmo. Ele vai ser sempre o mesmo, ele não muda. Jesus, ele não muda. Então não adianta a gente duvidar do que ele pode fazer, porque ele faz. Então ele chega para aquele homem, ele não quer saber da conversa, ele não quer saber de conversa fiada, ele só pergunta a ele: você quer ser curado? E aquele homem não conhecia Jesus. Você tem uma vantagem. Pastor, mas eu ouvi falar de Jesus, não conheço Jesus muito bem não. Vai ler os 4 evangelhos aí, você vai saber quem é ele. Aí você vai entender dele direitinho. Meu irmão, não tinha conversa onde Jesus passava. Jesus se admirava até com alguns. Até com alguns Jesus olhava assim e falava: cara, tua fé é muito grande. Tu tem mais fé do que esses meus discípulos aqui. Olha, a tua fé te curou. Sem mais delongas. Porque Jesus já conhece todo mundo, ele já sabe. Ele sabe o que você precisa, sabe. Será que Jesus não sabia que o cara precisava de uma cura? Sabia. Por isso que ele pergunta aí: você quer ser curado? Você quer ficar sã? O que é que você precisa? O que é que você precisa? Abre o teu coração para ele. Fala o que você precisa. Ele está pronto aqui para te atender. Eu nunca vi Jesus recusar nada. A gente vai vendo que Jesus ele passava em alguns lugares, era uma multidão de gente, ele curava todo mundo, depois ele saía para outro lugar. Raramente no ministério dele, quando ele realmente iniciou ali, ele parou poucas as vezes para descansar. Pouquíssimas vezes para descansar. O que você precisa? Jesus ele fala assim: olha, se você quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que você pode ser melhor do que ele? Não. Ele só falou assim: olha, se você quiser realmente me seguir, se você quiser realmente fazer a minha vontade, você precisa deixar algumas coisas. Você precisa negar algumas coisas na sua vida. Você precisa deixar de lado. Porque essas coisas não podem te acompanhar. Então você precisa deixar para poder você fazer a minha obra com excelência. Foi algo mais ou menos isso que Jesus quis falar para nós. Se a gente quiser ir após ele, quiser fazer aquilo que ele fazia, realmente, a gente precisa deixar. Não adianta a gente estar seguindo o ministério, mas tem pendência, está levando coisas. Não adianta, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você não vai conseguir fazer com excelência a obra dele, aquilo que ele fazia, que é ganhar vida, pregar o evangelho, curar pessoas, transformar a vida, transformar a cidade, transformar a casa lá. Então,
você precisa deixar algumas coisas. É simples assim. Mas a gente não quer deixar nada. A gente tem um ministério, mas a gente não se dedica ao ministério. Sabe? Mal vem de quinta, mal vem de domingo, e às vezes nem vem. A gente quer ser obreiro da casa do Senhor, mal, mas não quer lavar o banheiro. Não está servindo. Você não está vindo após Jesus, não está servindo de nada. Porque ele fala, você precisa deixar algumas coisas e se dedicar ao seu ministério. Você precisa deixar aquelas comprinhas básicas que você precisava fazer à noite. Você pode deixar para vir cuidando daquilo que eu coloquei nas tuas mãos? Pode. Se não der para você fazer, não tem como você fazer vir após mim. Não tem como, se você não negar algumas coisinhas, vir após mim. Então, Jesus ele é muito centrado naquilo que ele falava, naquilo que ele ensinava. Isso aqui é ensinamento. Isso aqui não é palavra dura, não é o pastor dando paulada, não. Isso aqui é aquilo que Jesus ele deixou para nós fazermos. Só que a gente mete o louco no Senhor, ou tenta meter o louco, né? Tenta meter o louco, porque já sabe que nós estamos metendo o louco nele, querendo fazer meia boca as coisas dele, e depois fala, eu sigo Jesus. Meu irmão, é muito além. Fazer as coisas do Senhor é muito além daquilo que imaginamos, ou pensamos que estamos fazendo. Então, as coisas grandes vão acontecer na sua vida quando realmente for para glorificar o nome do Senhor. Então, quando for para engrandecer Ele, diminuir você, as coisas vão acontecer. Mas enquanto você está pensando que vai engrandecer você para diminuir Ele, sem chance, isso não vai acontecer. As coisas não vão acontecer na sua vida. Então, as pessoas elas mudaram muito a mente, tipo assim, eu vou para a igreja enriquecer. Esquece. Tem alguns congressos até ali de, empresários, esses negócios aí. As pessoas vão, tem oportunidade e cresce. Beleza. Mas se a gente for vir aqui, realmente falar, Senhor, eu vou lá, vou ofertar, mas eu quero troca. O Senhor não é moeda de troca. O Senhor, tudo que Ele fazia era de graça. Ele não queria nada em troca. Então Jesus, Ele chegava, Ele curava, Ele transformava, Ele libertava. De graça. Aonde Ele passava, fazia, acontecia. Mas se queremos imitar Ele, como Paulo diz, sejam imitadores de Cristo, temos que deixar algumas coisas para trás. Temos que negar algumas coisas na nossa vida. E é isso que o Senhor está falando. Não é para você desanimar, não é para você parar, é para você entender o que eu tenho para você. Eu posso fazer milagres grandes na sua vida? Posso te dar aquilo que você precisa? Posso, porque Ele já sabe o que você precisa. Ele só simplesmente vai perguntar o que você quer. Você quer isso? Você quer aquilo? Ele vai te dar. Ele não quer esse argumento, Senhor, mas eu ganho pouco, meu salário é pouco, olha, estou desempregado. Ele não quer saber disso. Ele não quer saber de desculpa, de argumento. Ele quer simplesmente saber se você quer, porque é isso que Ele faz. Ele faz milagre acontecer em nossas vidas. Então é isso que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida. No resto desse ano, no ano que vem e até a vida dele. Então temos que entender isso. Que o que o Senhor quer fazer na nossa vida é o melhor. Então, Jesus ele veio, ele já fez o melhor, que foi sacrificar por nós. Ali foi o melhor, foi algo que ninguém nunca vai conseguir fazer. Principalmente se olhar para o povo pecador que tem hoje, olhar as coisas erradas que todo mundo faz,
a corrupção que tem no mundo, a corrupção do jeito que está. Se Jesus for olhar, ou um de nós fosse sacrificar por esse povo, você não faria isso. Eu, para aquele cara que está roubando lá, aquele político lá, estou fora. Então, assim, é algo interessante aqui para nós entendermos isso. Que Jesus, ele só quer o teu bem. Então você não ganhou ainda o teu milagre, porque ele quer fazer maior. Porque ele quer fazer para engrandecer o nome do Senhor. Para que o mundo saiba, para que as pessoas saibam que existe um Deus que ainda cuida de mim e de você, que ama a mim e que ama a você. Então, quando você vier à igreja, entenda uma coisa. Quando você falar assim, olha, eu sirvo a Cristo, você tem que servir mesmo. Você tem que fazer com excelência aquilo que foi colocado nas suas mãos para fazer. Não adianta querer vir após Jesus e querer fazer do seu jeito, ou da maneira que você acha que é certo. Tem que ser do jeito que o Senhor quer. Então, precisamos deixar algumas coisinhas para isso acontecer. E se você não deixou ainda, então você precisa pensar nisso, nessa palavra de hoje. Entre 2022, diferente. Faça diferente. Comece diferente. Mas não espera para 2022, não. Começa hoje, a partir de hoje. Senhor, para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Porque é simples demais. Se você for entender, é simples demais o que Jesus quer fazer na sua vida. É muito simples. Mas você precisa entender essa palavra. Ele não quer saber dos seus argumentos. O porquê você deixou de fazer, ou porquê você não fez, ou porquê você não está fazendo. O que ele diz é que a partir de hoje, faça, que ele vai fazer acontecer na sua vida. Então, eu não sei como que você veio aqui nessa noite, ou como é que você está aí em casa, aí, triste, abatido, desanimado. Não deixa um espírito maligno de opressão te pegar nesse final de ano. Faz uma paisagem de cara feliz aí e fala: Deus está comigo. Deus está com você. Só de você estar aqui, Ele está com você. Mas Ele pergunta: o que é que você precisa? Se Ele curou aqui um cara que estava 38 anos deitado, imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Só imagina. Só imagina. É libertação que você precisa? É cura? O que você precisa? É simples demais. É muito simples. Entenda que aquele homem, ele não tinha feito nada para Jesus. Para Jesus falar assim: olha, eu vou fazer porque você foi bonzinho, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Ele não tinha feito nada para Jesus. Nada. A única coisa que ele era paralítico, estava ali há 38 anos, deitado numa cama. Imagina como é que estava aquele camarada, como é que ele tomava banho, usava o banheiro, como é que era a situação daquele lugar. Aquele lugar, como é que era a situação daquele lugar? Ninguém ali, eu garanto para você que ninguém ali em Israel gostaria de entrar naquele lugar. O que tinha de cego, de coxo, de paralítico, pessoas que moravam ali, porque não tinha outro lugar, outra solução, esperando vir um anjo para pular, para ver se conseguia segurar. Então imagina como é que estava aquele lugar. Deveria ser um lugar, aqui para nós, pô. Eu não sei se existiria banheiro, como que era aquele lugar. Mas um paralítico que está ali parado, sem poder se mover, tinha dificuldade para ir no banheiro. Então, imagina que ninguém ali naquela cidade queria entrar naquele lugar.
Mas Jesus ele foi. Então, Jesus ele vai para um lugar menos improvável. Porque ele veio para essas pessoas. Ele veio para as ovelhas perdidas. Ele veio para os pobres espíritos. Ele veio para as pessoas humildes. Ele veio para as pessoas que mais necessitam dele. Ele veio. Mas se você entrou nessa noite aqui falando que não precisa dele, que não necessita dele, ele não vai vir. Porque ele vem para aqueles que mais necessitam. E se você está aqui é porque você precisa e necessita dele, sim ou não? E ele está aqui. O que é que você precisa? O que é que você precisa aí em casa? É uma cura que você precisa? Mas entenda, ele não quer nada em troca de você. Ele só quer que você entenda a palavra dele. Sabe, aquele homem, ele ouviu a palavra, ele ouviu o comando que Jesus deu. Esse é o grande problema nosso. Que Jesus fala, vai, e você duvida. Vai, e você não vai. Vai, e você tem. Esse homem não conhecia Jesus de maneira alguma. A Bíblia, você vai ler mais para frente um pouquinho, a Bíblia fala que as pessoas perguntavam para aquele que era paralítico, o que aconteceu? Quem fez isso com você? Ele fala, eu não sei, o cara sumiu, foi embora. Então Jesus ele vem para aquele que realmente precisa dele. E ele não quer nada em troca. Ele não quer sua fidelidade, porque ele não exigiu isso de ninguém. Quando ele curava, ele só falava, olha, a sua fé te curou, vai em paz, vai, não peque mais, vai e vai. Ele nunca falou, olha, vai, seja fiel a mim. Ele só quer que você entenda o momento que você está vivendo e a palavra dele para você receber o milagre. Se você entender, pode ter certeza que ele vai vir com milagres sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a tua necessidade. Ele vai trazer um milagre para você. Pastor, mas esse homem aqui, ele não duvidou. E ele poderia ter perguntado, mas quem é você? De onde você veio? Por que você está mandando pegar os caras que estão paralíticos aqui? Não, parado? Você não está vendo que eu estou aqui sem poder andar? Você está zombando de mim? Eu estou há 38 anos aqui, meu irmão. Ele poderia ter falado isso para Jesus. Simplesmente o que ele fez foi pegar a caminha dele, ó, deu linha do pipa, vazou, feliz a vida. Um comando, uma palavra. O problema de hoje é que as pessoas não escutam o comando de Deus, o comando, a palavra que vem, o comando que é dado, a gente não escuta. Preocupado com outras coisas. E é isso que rouba o milagre. Quando você vem à igreja e está no celular, está pensando em alguma dificuldade lá fora, está pensando em alguma coisa lá fora, e esquece do comando da palavra que o Senhor está dando aqui para você. E aí você sai, não aconteceu nada, mas eu fui para a igreja, não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque você não ouviu o comando do Senhor. Para cada culto, para cada palavra, o Senhor tem um comando para você. O Senhor tem uma palavra para você. Uma programação foi levantada nesse lugar. Agora em 2022 vai ser melhor sim. Pastor, mas tem pandemia, vai ser melhor porque eu sei que Ele vive. E por isso que eu sei que vai ser melhor porque Ele vive. Porque o Senhor vive independente de qualquer coisa. O Senhor não depende de pandemia, não depende de povo, não depende de cidade, não depende de país. O Senhor depende dele mesmo para fazer acontecer na sua vida. Então é isso que você precisa entender nessa noite aqui. É isso que você precisa levantar a sua cabeça. Porque o Senhor Ele não quer nada de você.
Ele só quer fazer o melhor para você. Ele só quer te dar o melhor. Então, levanta a tua cabeça, sacode a poeira aí e segue em frente. Faz o melhor para o Senhor. Faz aquilo que é de melhor para Ele, sem querer nada em troca, sem reclamar, sem falar mal, porque isso pode te roubar a tua bênção, pode roubar o teu milagre a cada dia. Quando reclamamos, murmuramos, está fazendo, é para a casa do Senhor, é para o Senhor, ponto. Não é para mim, não é para o apóstolo, não é para a pastora, não é para ninguém, é para o Senhor. Faz na maior alegria, que o Senhor vai te abençoar poderosamente. Amém? Essa é a palavra que o Senhor mandou falar para você. Que Ele não quer saber o que aconteceu há 1 hora atrás. Ele também não quer que você argumente, porque Ele já sabe o que aconteceu. Ele já sabe a tua vida todinha. Ele só precisa ouvir de você o que você quer, o que você precisa. Escuta a voz do Senhor nessa noite, e o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Fixa os seus pés. Há um comando nessa noite. Daqui a pouco, a pastora vai estar orando, vai estar entregando esse olhinho aqui para você. Ele teve nessa programação aqui, todas essas quintas, para você levar. Feche os seus olhos. E a pergunta hoje é: o que você precisa? O que você precisa do Senhor nessa noite? É noite de comemorar. É noite de você estar feliz da vida e estar falando: Senhor, faz essa retrospectiva aí. Olha para dentro de você e olha o que você deixou de fazer no ano de 2021. Ou as besteiras que você fez e deixou de receber muitas coisas por conta disso. Talvez o mínimo que você fez, você deixou de receber um grande milagre do Senhor que Ele tinha preparado para você. Então você vai orar agora. Você vai orar agora ao Senhor. Presta atenção aqui. Não perca o foco. Não perca o foco. O Senhor está falando com você. Não perde a direção, não. Porque Ele quer te abençoar. E só sai abençoado quem dá ouvido a Ele. Quem dá ouvido à palavra é o comando dEle. Então feche seus olhos, fala com Ele. Talvez você precisa falar para Ele algumas coisas aí que deixou de fazer, mas que você pretende fazer. Deixou pela metade, mas que você precisa completar. Talvez seja uma porta de emprego que você precisa ir. E Ele quer te dar o melhor essa noite. Ele quer que você entre no ano de 2022 mais abençoado do que nunca. Sabe? Só de você ter passado por essa pandemia aí, esses 2 anos aí que aconteceu, você já é um milagre do Senhor. O Senhor já tem cuidado de você. O Senhor cuidou de você para que você estivesse aqui nesse dia, nessa quinta-feira, nessa programação. Você já é um milagre dele aqui nessa noite. Porque muitas pessoas vão alcançar e muitas pessoas não vão alcançar o ano de 2022, mas você vai. Mas você está aqui. Mas você entendeu a palavra dele, você recebeu o comando dele. Então fala com ele aí nessa noite. Fala: Senhor, eu preciso desse milagre. Senhor, é final de ano, Senhor. Talvez o Senhor esperou até hoje para fazer acontecer na sua vida. O que você precisa? Você
você vai levar o Senhor. E olha o Senhor antes de você fugir. Embora nós já viemos aqui orando 7 semanas, mas faça algo ali, crendo, né? Profetizando, pela fé, unge a sua casa, unge as pessoas que estão na sua casa, sua família, né? Libere a bênção do Senhor. Eu tenho certeza que Deus ele vai trazer sinais sobre as nossas vidas através desse ato profético. Ele vai trazer mudanças. O Senhor ele é poderoso quando nós entramos em guerra, quando nós confiamos, não é? O Senhor ele traz à existência coisas sobrenaturais. Então o óleo não é algo comum, não é algo simples, é um sinal espiritual, é um símbolo que você vai levar para sua casa e você pode orar à noite, pega o óleo, coloca sobre a tua cabeça, aquilo que você sentir no teu coração, né? Tem momentos tem dias que eu estou aqui e aí no culto da Santa Ceia eu tomo com o cálice da ceia nas mãos. Eu nunca falei isso para ninguém, não sei se alguém já viu, mas na hora da ceia eu pego e coloco o meu dedo ali dentro do cálice, né? E coloco também sobre a minha cabeça. Eu coloco ali o dedo e coloco o sangue de Jesus tem poder sobre mim e já unjo ali a minha cabeça com o cálice, né? E tomo posse da bênção sobre a minha vida. Quantas vezes cheguei enferma e o Senhor me curou, né? O Senhor ele pode fazer grandes milagres, ele pode fazer coisas sobrenaturais se você crer. Amém? Eu louvo o Senhor porque você veio, né? Como o pastor Rogério ministrou, que hoje nós estamos no lugar certo, na hora certa, que é na casa do Senhor Jesus, né? E a Bíblia falou algo interessante: se vamos comemorar o nascimento de Jesus, a gente precisa ir para o lugar certo, na casa do Senhor. Então, parabéns para você que veio. Que o Senhor te abençoe e continue te fortalecendo. E que o ano de 2022 você venha mais e mais estar firme na presença do Senhor, na glória dele. Amém? Eu queria convidar todos vocês que nós vamos orar. E após a oração, você vai pegar aqui o óleo e vai tomar posse desse ato profético sobre a sua casa, sobre a sua família. Pode segurar para mim, por favor. Pode vir sobre o seu lugar. Vamos apresentar e ao final da oração.
abençoe a sua casa, a pastora Sandra, a família, o David, o Douglas. Amém? A Raíssa. Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, a nossa irmã Ana, ela pediu para eu abrir aqui. Ela fez um projeto, né, para arrecadar o valor que os irmãos se lembram para ajudar na cirurgia do apóstolo. E um sorteio, era um perfume, era o que, Ana? É um kit, né? É um kit abençoado. E aí ela pediu para mim ver aqui o nome da pessoa que ganhou. Deixa eu ver. Então, como eu havia dito, porque ela falou assim, olha só, ela falou assim, pastora, abre e veja, né, quem ganhou, e aí nós vamos parar a venda por aqui. Porém, o nome, eu falei, mas Ana, se a gente abrir o nome e que ninguém assinou nada, ela falou assim, depois, né, a gente vê quem vai ganhar. Resumindo, eu abri exatamente no nome de alguém que não assinou. Quem ganhou foi ninguém. Glória a Deus! Ninguém ganhou. Enfim, eu vou fazer assim. Depois eu vou pedir para a pastora Simone, né, ou a Cris, ela copiar então os nomes, né? E a gente faz então um sorteiozinho só com os nomes. Amém? Aqui, porque a pessoa que saiu aqui seria Margarete, mas Margarete não foi assinado. Então a pastora ou a Cris, eu vou deixar aqui com a pastora, ela vai organizar e ela vai fazer o sorteio, e no domingo a gente vai estar de novo fazendo o sorteio e informando aí quem vai levar esse kit abençoado. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que você seja o ganhador desse kit aí, que é muito bom. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Nosso próximo culto será no domingo às 18 horas, né? Culto da família. Vai ser o último culto do ano de 2021. Olha que bênção, né? E aí o próximo domingo já é ano novo. Deus é fiel, né? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai Celestial, estamos na Tua presença, gratos pelos Teus benefícios, por tudo que o Senhor tem feito. Nesta noite, Pai, nós te agradecemos pelo Teu cuidado, pelas Suas mãos que vêm nos sustentando e nos trazendo até aqui, nos guiando, nos conduzindo. Muito obrigado. Te entrego todos os irmãos da Tabernáculo, que eles possam todos nesse dia ser abençoados, ser restaurados com a Tua bênção, Senhor, sobrenatural. Abençoa os que estão aqui, leva-nos em paz, nos dê uma noite de vitória, um final de semana cheio de alegria da Tua presença. Nós profetizamos, Senhor, o próximo culto, cheio da unção. Seremos mais uma vez renovados para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Leva-nos em paz. Amém? Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida todos os dias. Amém? Cumprimente o seu irmão com a paz. Não sai sem dar um abraço, sem conversar com alguém. Libere palavras de bênção sobre a vida do seu irmão, em nome de Jesus.